E aí, pessoal, estamos nós aqui de novo, estudando um pouquinho de inglês aí para gabaritar aquela prova do concurso, né? Vamos lá, Naval tá chegando. E aí, faltou a cereja do bolo, né? A azeitona da empadinha. Tu não vai querer errar isso na prova, né? Tô falando dos verbos. Desde o começo a gente falou sobre a importância do verbo na hora de um texto para a gente saber estudar, reconhecer a maioria dos verbos. Hoje a gente vai falar sobre os tempos principais que vão cair no Colégio Naval. E aí a gente começa, claro, Simple Present. Não tem como, né? Então, assim, o que é o Simple Present na realidade? É o presente, gente. Esse seria o nosso presente do indicativo. A gente está falando, quando a gente usa o Simple Present na língua inglesa, a gente está falando dessas dois grupos, mais ou menos, de ideias. Quando a gente fala de fatos, né, verdades, aí a gente toma com verdade algo da natureza, por exemplo, a água ferve a aproximadamente 100 graus Celsius a nível do mar, né, para o pessoal não bater em mim. Mas a gente também está falando de fatos da gente, verdades da nossa vida. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Isso é um fato. Por que é um fato? Porque é verdade nesse momento do meu presente, foi verdade ontem e provavelmente será verdade amanhã, senão eu estaria numa maneira contínua, ainda numa maneira de presente simples. Então, essas duas ideias que eu coloquei aqui, essa ideia do I live in Rio de Janeiro e a ideia do a água ferve a aproximadamente 100 graus Celsius são verdades, são fatos que a gente usa a ideia do presente simples. A gente usa o verbo no presente simples. Então, assim, temos que prestar atenção com relação a isso. Por quê? Você vai pegar um texto, o texto está lá escrito várias coisas sobre a vida de uma pessoa. Se essa pessoa não é uma biografia de uma pessoa morta, né, a gente está falando da vida dela. Ela mora onde, ela tem quantos filhos, isso tudo é presente simples, são fatos. Outra coisa importante do presente simples é quando a gente fala de hábitos, rotinas. O que é hábito e uma rotina? Coisa que você está acostumado a fazer. E até mesmo quando a gente fala de preferências, a gente está falando também com relação a isso. Por exemplo, eu gosto de chocolate. Isso é uma ideia que a gente tem no presente simples. Então, se eu boto, por exemplo, que ele faz futebol, ele faz natação, por exemplo. Então, he goes swimming. E aí eu boto, por exemplo, uma frequência, every week. Eu estou falando aqui de presente simples. Agora, como a gente reconhece o presente simples numa frase? É claro que a gente reconhece também pela ideia. Se a gente pega um texto falando sobre hábitos, a vida de Joãozinho, né? A vida de Joãozinho vai estar falando sobre hábito e rotina. Mas a gente também tem que prestar atenção na forma. A forma do presente simples. E aí a gente tem duas situações na língua inglesa. A gente tem a forma que a gente leva em consideração para I, you, we e they. E eu tenho a forma que eu levo em consideração para he, she, it. A terceira pessoa do singular, né? Ela vai ter várias características importantes, principalmente com relação ao presente simples. E aqui é o que a gente tem que chamar mais atenção. Então, quando a gente está falando de presente simples, eu vou ter, por exemplo, para I, you, we, they, eu vou usar o verbo na base. Lembra o verbo na base? O verbo na base é aquele verbo com o infinitivo, né? No infinitivo, mas sem o to. Então, por exemplo, to dance. Qual é a base? Dance. To have. Qual é a base? Have. Então, vamos botar esse como exemplo, por exemplo. Esse como exemplo, por exemplo, é muito bom, né? Então, vamos lá. Mais um exemplo. Então, você bota assim, you have a dog. Você tem um cachorro, beleza? Usamos o verbo have aqui na base. Agora, quando se trata de he, she, it, a gente vai ter uma característica importante neles, que é a presença do S. A gente vai ver a regrinha aqui, como é que se faz isso. Não é só botar o S em qualquer verbo. A gente vai ter a presença do S na maioria deles. Quer dizer, a gente vai ter a presença do S em todos eles. Em alguns vai ser só colocar o S, em outros eu tenho que fazer uma mudancinha. Mas quando a gente fala de he, she, it, eu tenho que colocar esse S simplesmente porque é a conjugação do verbo. Então, quando eu falo do he, she, it, o meu verbo de base ele vai ser acrescido do S, para eu poder falar do he, she, it.
Ah, mas tem que botar? Claro que tem que botar. Por quê? Estamos falando do padrão da língua. Padrão da língua. Que cai na prova. E aí, na prova, tu não vai querer botar um nós vai, nós vem. Porque quando a gente fala o he, she, it no presente sem o S, é essa característica. É assim no ouvido que soa. Nós vai, nós vem. Então, a gente tem que aprender a fazer. Por exemplo, o verbo have é o verbo mais estranho. Por quê? A gente vai ter que fazer assim, ó. He has a cat. Só para mudar um pouquinho. Então, quando eu falei aqui que eu tenho um cachorro, eu usei o verbo have na base. Enquanto eu falando de ele tem um gato, não é porque ele tem um gato que eu mudei o verbo, não. É por causa dele. Eu usei o has. É importante, gente. E assim, uma coisa que vocês têm que tirar da cabeça de vocês é o fato da... então, S no verbo é plural. Não. Eu vou, tu vais. Quantos tu estão indo? Só um. Porque tu vais, aquela terminação ali é pro tu, não é uma terminação de plural. A mesma coisa vai acontecer com esse cara. E aí, como eu falei, a gente tem uma regrinha básica. Essa regrinha é tranquila mesmo. Não tem tantas exceções como, por exemplo, quando a gente for ver o passado. Quando eu falo dele, eu tenho a situação da terceira pessoa, né? Quando eu falo terceira pessoa, tem que lembrar que a gente está falando, obviamente, de he, she, it. Então, quando a gente está falando de he, she, it, a gente tem que usar o S do verbo, né? Mas aí, foi o que eu tô falando. Não é todos que eu vou só botar o S. A maioria é. Então, por exemplo, se eu pego o verbo listen, o verbo cook, o verbo dance, o próprio verbo live, que eu botei ali. Esses verbos, boto só o S, ó. Listens, he listens, she listens, it listens, cooks, dances, lives. Agora, existem uns verbinhos, né? Existem verbos que terminam com um som sibilante. Aí o que seria um som sibilante? Pra galera que assistiu a aula de plural, já sabe. O som sibilante é aquele som da cobrinha. Lembra o Harry Potter sibilando lá? Então, quando eu falo um som sibilante, eu tô falando da galera que termina com esses sons aqui, ó. Essas letras que caracterizam esses sons. Letra S, obviamente, o SS. A letra, o CH, o SH, o X e o Z. Todos eles eu vou ter que colocar o ES para poder fazer a terceira pessoa. Eu não posso simplesmente colocar o S. Imagina só, a gente pega o verbo kiss. Falo que eu quero falar que ele beija a menina muito bem, por exemplo. Imagina, eu vou botar o S aqui só. Vou terminar esse kiss quando? Que vão ter 3 S. Kiss. Não rola. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar aqui o E para dar aquele sonzinho, ó. Kisses. A mesma coisa eu vou fazer, por exemplo, com o verbo watch. Foi. O verbo wash. O verbo fix. Todos eles são verbos que terminam, ó, som sibilante. Então, botamos aqui o ES, o ES, o ES. Beleza, até aqui tranquilo? Vamos continuando. Além dessa galera de som sibilante, tem um intruso nesse negócio aqui. Tem um cara que é o cara que termina com O. Quando eu tenho o verbo terminando com O, eu também tenho que botar o ES. Porque senão ficava com som de Z. Ia ficar uma parada muito estranha, né? Imagina você fazer do, né? I do, he does. Não rola. Então, eu tenho que botar o E e o S. Isso funciona também para o verbo go, que a gente tinha posto já ali. E echo. 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 Entendeu? Ecoar. Também vou botar o ES. Então, maioria dos verbos eu boto S. Galera que terminando em som de sibilante, ou seja, S, 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 H, SH, X, Z, O, enxerido ali da história, mas ele vai entrar também. Eu tenho que botar E, S. Não acabou. Óbvio que não. Primeiro porque a gente tem sempre aquele cara enxerido da vida que é o cara que termina em Y.
O cara que termina em Y, ele sempre tem que ser o enxerido. E o Y tá na cor errada. A gente tem que botar o Y de outra cor. Deixa eu botar em rosa. Então, o Y, ele é um enxerido. Ele, quando a gente tem o verbo terminando em Y, eu vou ter duas possibilidades. Ou eu vou adicionar só o S. Felicidade, né? Mas não é só assim, não. Ou eu vou ter que cortar o Y, coitado. Botar o I, depois botar o E e o S. Agora, como é que eu vou saber isso? É uni do unité? É totalmente aleatório? Não. O que eu vou ter que analisar para eu saber se eu boto o S ou tiro o Y, boto o I e S? O que vem antes do Y. Então, se o que vem antes do meu Y for uma vogal, eu só boto o S. Então, verbos como play, stay. Olha lá, antes do Y, tá vindo uma vogal. Por causa disso, somente por causa disso, ó. Antes do Y vem uma vogal, boto S. He plays, she stays e assim vai. Agora, se antes do meu Y vier uma consoante, eu vou ter que fazer uma mudancinha. Verbos como study, o próprio verbo... Não. Study, fly. Adoro fly. Fly. São verbos que eu tenho que fazer isso. Olha aqui. O que tá vindo antes? Consoante. Por isso, não posso ficar aqui, ó, com 3 consoantes juntos. Se eu boto S aqui, fica 3 consoantes. Imagina, um encontro triconsonantal. Não é trilegal, porque aqui ficaria quadriconsonantal. Gente, olha que bagunça. Então, corta, bota o izinho no lugar. Eu não posso esquecer do som, porque eu preciso do som. Eu não posso botar fles. Eu não posso botar studies. Tem que botar studies. Então, por isso que eu tenho que continuar com o som. E como eu já havia falado aqui, o have, que é o cara estranho. O have, ele tem uma mudança totalmente só dele. O que vai acontecer com esse cara? Vou cortar isso aqui, e aí fica has. Então, I have, foi a ideia que eu falei. I have, but he has. Vai ser sempre assim. Só que assim, quando a gente fala de presente simples, não é tão simples assim, né? Porque senão seria uma tranquilidade na vida da gente. A gente tem uma coisa que, quando eu falo de presente simples, eu vou ter que prestar muita atenção, que é na hora que eu tô falando da interrogativa e negativa. Isso aqui, né, a regra do S para terceira pessoa, ela vai se aplicar sempre na afirmativa. Quando eu tô falando de negativa e interrogativa, aí vai ter que aparecer um cara legal. Na realidade, no presente simples, são 2 caras legais. A gente está falando dos auxiliares. Vocês já devem ter estudado isso, né? Obviamente, vocês estudaram isso quando falaram de introdução de verbos. Vocês aprenderam que existem aqueles verbos principais, né? Que são os verbos que dão a conotação a ideia da frase, né? Play, dance, cook. E tem os verbos que são chamados verbos auxiliares. Aqueles auxiliares que auxiliares mesmo, né? Que são o DDD. Auxiliar mesmo. Só entra para te auxiliar, na interrogativa e na negativa. E o auxiliar partícula, que ele já está lá desde o começo, que são o verbo to be, os verbos modais, né? Para vocês nem tanto, mas present perfect, a gente tem o have, has, past perfect, o had. Então, assim, quando a gente fala de presente simples, a gente não está tratando de verbo to be aqui, porque eu vou falar de verbo to be quando a gente falar de contínuo, tá? Para a gente poder ter uma ideia. Mas quando eu estou falando de present simple, eu tô falando de verbos que são verbos principais. Se é verbo principal, eu tenho que fazer a negativa e interrogativa com auxiliar. Eu não posso usar o próprio verbo fazendo a negativa e interrogativa. Então, vamos lá. Vou botar 2 exemplos aqui legais. Se eu boto she, vou botar logo com dances all night. Então, ela dança a noite toda, tá? E eu boto um outro, por exemplo, eu boto you fix computers. Olhei lá pro fixes.
Então, you fix computers. Beleza, você conserta computador, vai que é sua ocupação fazer isso. Então, eu tenho aqui duas orações, as duas orações estão no presente simples e eu sei disso afirmativamente, por quê? Porque esse cara aqui falando de she tá com S e esse cara aqui falando de you tá com nada, A gente vai ver exceções à regra, mas esse cara tá com nada. E aí que eu tô falando? Os dois são verbos principais. Esse cara é um verbo principal, esse cara é um verbo principal. E aí, eu vou precisar de um cara super importante, que é o auxiliar. Para o presente, nós temos dois auxiliares. A gente tem o do e a gente tem o does. O que acontece diferenciados? Falei ali, né, que o he, she, it são caras que são chatos de diferentes. Quem é que vai ficar com o does? O he, she, it. Não tem jeito. E aí, vou começar por aqui pra gente já ter a ideia. Quando eu vou fazer frases na negativa, eu tenho que usar o auxiliar. O meu auxiliar, ele vai entrar junto com a negação. Vamos imaginar assim. Eu tenho she dances all night. E aí eu quero fazer a negação é esse giz aqui. Aí eu boto o giz aqui. Uou, caiu, droga. Botar o x de novo. Uou. Caraca, o x... O que eu vou ter que fazer? Vou precisar de alguém auxiliando para botar o giz aqui, né? Ah, garoto, ficou. Se eu tiro esse cara aqui, o giz não fica sozinho. Então eu preciso desse auxiliar. Quem vai ser o auxiliar? O does. Nesse sentido vai ser o does porque é he, she, it, né? Então vai ficar assim, ó. She, aí eu boto primeiro o auxiliar. E aí eu vou colocar o not. Eu posso botar o not separadinho do auxiliar ou eu posso botar juntinho. Olha, ele juntinho fica assim, ó. Doesn't. Ó que bonito. E aí, mais importante de tudo é que o S do verbo já tá aqui. Lembra? Terceira pessoa do singular, eu tenho que botar o S. Show. Agora, se eu já tenho o S no auxiliar, o S desse cara aqui vai cair. Ele caiu no auxiliar. Então vai ficar she doesn't ou she does not dance all night. Ela não aguenta, então ela não dança a noite inteira, entendeu? Agora, quando eu vou fazer essa daqui, vai acontecer a mesma coisa, ó. You fix computers. Vou fazer o not. Não fica. Não fica. O que eu vou ter que usar? Auxiliar. Só que o auxiliar dessa vez, ó, vai ser o do. Então, you, mesma posição. Do not ou don't fix computers. Então, para eu poder fazer a negativa, eu tive que colocar alguém de fora. Eu não posso simplesmente colocar o not ali, não é português, gente. Ah, não serve pra nada. Serve. Esse cara aqui, quando a gente faz a tradução, ele não vai servir pra nada no nosso português. Mas pro inglês ele serve pra segurar o not aqui, senão o not não fica. É extremamente importante isso. E aí, quando a gente fala de interrogativo, a gente tem mais ou menos a mesma característica, mas dessa vez é uma coisa legal porque, diferentemente do português, que a gente não tem essa marcação de interrogativa, o espanhol tem, né? Quem conhece espanhol sabe que para fazer interrogativa, né, exclamativa, eu tenho que botar isso aqui. Aí eu boto a pergunta, depois eu faço outra, para te mostrar que você já tem que fazer a entonação. Não é igual naquele momento quando você era criança, estava lendo o texto lá, a tiazinha mandou você ler o texto, né? Vai, lê fulaninho, continua. Aí você, eu estava andando pela floresta e me pensei, aonde eu vou agora? Aí você dá aquela entonação só no final, porque você só viu naquele momento que era interrogativa. Aqui não. Ele já vai te mostrar que é interrogativa desde o começo. Como é que ele vai fazer isso? Colocando o auxiliar. Então, continuando a mesma regra, o she, auxiliar, sempre vai ser o does. Não posso mudar. Ah, eu posso botar o S no verbo e auxiliar no do? Claro que não. Tá querendo mudar a língua agora? Sério? Só você que vai fazer isso. Então, tem que usar dessa maneira, ó. Does she, continua sem o S, porque o S tá aqui, ó. Does she dance all night? Aí a gente aproveita aqui, vira ao contrário, interrogativo. Entendeu?
Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que ao invés de o does, eu vou usar o do. Então vai ficar do you fix computers? Fizemos a pergunta, vamos deixar a pergunta em aberto. Ninguém responde, não, mentira, vamos responder. Ela perguntou, quer dizer, perguntaram se ela dança a noite inteira. Vou responder positivamente de maneira curta, tá? Não precisa falar, ela dança a noite inteira sim, ela dança a noite inteira. Não, ela não dança a noite inteira. Vamos fazer a resposta curta porque é isso que a gente tem que aprender de verdade. Então, does she dance all night? Yes, she does. Eu não posso colocar o verbo dance. Não posso. Por quê? Se eu colocar o verbo dance aqui, eu tenho que fazer a resposta longa. Então, yes, she does. Assim como na hora da negação, eu tenho que fazer a negação de forma contraída aqui, ó. Senão, eu vou ter que botar a frase inteira de novo. Então, yes, she does, no, she doesn't é a resposta para essa pergunta. Opa, para essa. Entendeu? Does she dance all night? Yes, she does. No, she doesn't. Aqui, do you fix computers? Resposta vai ser, se eu tô perguntando pra você, a resposta vai ser com I. Então vai ficar yes, I do, ou no, I don't. Então assim, resumo da ópera do negócio. Simple present, uso para hábitos, rotinas, fatos e verdades. O que é a estrutura do Simple Present? É usar o verbo na base, lembra o verbo sem o to, na base para I, you, we, they. Os estranhos do reshet, a gente vai usar o S no verbo, seguindo, obviamente, essa lógica aqui. O S ou o SES, ou tira o Y, bota o IES, ou have que vira has. E para eu poder fazer interrogativa e negativa de um verbo no Simple Present, um verbo principal, não estou falando de verbo to be, presta atenção. Verbo principal eu preciso colocar auxiliar. Auxiliar que é colocado na frase só existem 3. Não coloca outra coisa. Você só pode, por exemplo, no presente, usar do e does, mais ninguém. Então, se eu for fazer a negativa e interrogativa de uma frase com he, she ou it, eu vou usar o does. Se eu for fazer uma frase com I, you, we, they, eu vou usar o do. Presta atenção nesses detalhes, tá? Que o negócio tá na mão de vocês. Beleza? Vamos praticar um pouquinho, faz o exercício, depois vocês tiram a dúvida, tá? Valeu!